Economista Vandique Silveira chegando na nossa programação. Bom dia, Vandique. Bom dia, Paula. Bom dia, Maurílio, que você está escondido aí atrás. De vez em quando eu esqueço de você. Felipe e a todos que nos assistem. Mais um prazer, um dia de prazer de estar com vocês aqui. Essa quinta-feira com cara de sexta, né? Sexta. Pra mim tá com uma cara de sexta hoje, por sinal. Eu já ia falar, Vandique tá aqui hoje, especialmente não, hoje é quinta ainda. Vandique, a gente vai pedir só para depois o pessoal vai arrumar aqui o microfone do Vandique para a gente dar um panorama, né? Tentar ali entender, são vários assuntos importantes, inclusive, para a gente discutir aqui com o Vandique ao longo desta manhã. Temos bastantes assuntos econômicos também, falar mais sobre repercutir todas estas falas, inclusive do Fernando Haddad, né, que ontem nesta entrevista trouxe aí pontos importantes também para que o Vandique possa repercutir aqui com a gente. Deixa eu só conferir se está tudo certo aí no áudio do Vandique agora, parece que sim. Vandique, vamos começar, tentar costurando aqui um pouco dessa nossa conversa, entender um pouco, o Banco Central divulgou hoje o relatório, né, ali de trimestral de inflação, traz uma projeção de IPCA terminando o ano em 3,5%. Você está aqui todas as semanas com a gente, sei muito bem que a sua visão é que a gente vai continuar convivendo com inflação alta, mais alta do que esta meta por mais tempo e juros altos, mais altos também do que gostaríamos por mais tempo. Mas olhando para este relatório, né, que traz aí esse IPCA em 3,5%, a gente tem aí talvez indicativos de que a inflação ela vai conseguir se comportar? Tem você consegue enxergar isso? Paula, a inflação vai se comportar se o Banco Central não começar a baixar juros a grito. A gente chegou a um ponto que, para mim, deveria ser um ponto e vírgula no ciclo. A gente deveria fazer um hiato agora, parar, esperar mais 2 reuniões do Copom, manter taxa de juros onde está, esperar para dados serem gerados, observar principalmente consumo e serviços, né? Consumo também olhar do lado dos gêneros alimentícios, estão pressionando bastante a inflação, e esperar mais 2 rodadas para voltar a um potencial ciclo. Do meu ponto de vista, eu continuo dizendo, abaixo de 10% de Selic esse ano é responsabilidade, e mesmo a 10% eu tenho muita dúvida que a gente chega a 3,5%. Para mim, o número de IPCA vai ser em torno de 4%. Acho que o Banco Central vai se dar por vencido, um pacto com o governo a banda superior, né? Nós estamos falando de 4,5%. Se a gente atingir a banda superior, eu acho que está tudo bem. Essa é a mentalidade do governo. A gente sabe o seguinte, não pode chegar a 6%, não pode chegar a 8%, não pode jamais chegar a 10%, senão o governo cai. Mas se chegar a 4,5%, 4,2%, 4%, né, a minha visão é de 3,8% e 4%. É isso que eu acho que nós vamos ter aqui no Brasil esse ano. Acho que o otimismo do Banco Central com relação ao IPCA é um pouco voluntarista, tá certo? E tem muito a ver também com esse processo dessa pressão, tanto que o governo e o mercado fazem para a baixa de juros. Mas, de novo, voltando, a minha visão, tanto aqui como nos Estados Unidos, é mais tempo com taxas de juro maiores e mais tempo com inflação superior à meta. Vandique, ainda mais inflação superior à meta, inclusive foi tema de comentário do Gabriel Galípolo ontem, né? Ele falou que existem ainda pressões importantes, principalmente em relação ao mercado de trabalho, Bolsa Família. Hoje a gente vê o relatório trimestral de inflação também dando essa perspectiva. E é o que é até interessante, não chega muito perto dos seus números, né? Você acha que vai ficar acima de 4, mas ainda esse ano 3,5, ano que vem baixando um pouquinho, mas ainda acima do centro da meta de inflação. Os dados, né, que a gente tem visto, e inclusive com essa percepção mais pressionada, dão ali uma sustentação para a tomada de decisão do Banco Central, né, de tirar o guidance e projetando, de repente, cortes de 25 ou até mesmo nenhum corte, né, depois do próximo de 0,5 ponto percentual. Essa trajetória do Banco Central, ela está condicionada aos próximos dados de inflação? Você percebe essa condição, né, por mais que a gente ainda veja mais pressionado esse cenário inflacionário? Certamente, Felipe. O grande, vamos dizer assim,
O grande ponto de análise aqui, a variável-chave, é o que acontece com serviços subjacentes e serviços intensivos de mão de obra. Ambos estão em grande demanda, né? Nós temos visto um aumento considerável na construção civil e outras áreas. O que acontece? Isso pressiona demais a inflação de serviços, que corresponde a um grande... Mais de 1% do IPCA vem da inflação de serviços. Então, qualquer mudança em serviços, principalmente essa área que é bastante intensa em mão de obra, isso pressiona para cima. Tá? O meu número é entre 3,8 e 4, mas eu acho que o governo se daria como chegamos lá e o Banco Central se daria por vencido se chegar na banda superior da meta. Chegou na meta. O meu número é entre 3,8 e 4 hoje, tá certo? Eu não acredito que deva ser superior a 4, mas eu apostaria em 4. Grande preocupação, de novo, serviços subjacentes intensivos de mão de obra. Ambos estão perto de 6%. 6% é um número muito apertado, né? Pressiona demais o subitem do IPCA serviços. Então isso preocupa. E, obviamente, a gente vem também com pressão do lado dos gêneros alimentícios, né? Principalmente no lar e restaurantes, quer dizer, isso aperta. Nós vamos ter ainda um problema que tem que acontecer, que infelizmente não dá do ponto de vista de reter aumentos de combustíveis. Combustíveis já estão próximos a 30% defasados. Isso vai pressionar bastante, porque bate principalmente em transporte coletivo e combustível de carros e caminhões. Combustível de carros e caminhões impacta o quê? Transporte dos gêneros alimentícios, e isso vai impactar a inflação. Então, eu não estou falando para ser pessimista, né? Eu tenho olhado, seguido de maneira bem assim, exígua os números, e os números não indicam essa positividade com relação ao IPCA no final do ano. IPCA é o seguinte, pessoal, volto a repetir, inflação é o pior mal que pode acontecer no país e é um dos itens mais importantes e responsáveis por essa distribuição terrível de renda que o Brasil tem. Porque o assalariado ele vai perdendo seu poder aquisitivo e quando é uma inflação que não é muito alta, né, 2 dígitos, 8%, né, aquelas coisas assim calamitosas, mas é 4, 4,5%, 5%, isso é a maneira de matar o assalariado ao longo prazo. Então é como se tivesse mais um pedaço de imposto de renda lá dentro, que vai sendo comido. Isso é muito bom para as contas do governo, né? O governo tem uma conta grande para ser paga e essa conta vai ser sendo corroída e quem paga essa conta é você que tem salário, que recebe isso regularmente. Quem não tem salário, quem vive de investimento, de rendas, né? Isso é muito bom, porque você... e isso é distorsivo, porque você tira o investimento do setor produtivo, você não investe em ação, você não investe principalmente nas small caps, nas pequenas empresas, e bota o dinheiro no CDB, vai e bota no ponto morto e segue como se você estivesse numa banguela financeira. Quer dizer, isso é responsável, em grande parte, por essa terrível distribuição de renda que o Brasil tem. Então, quando eu falo que a função do Banco Central prioritária, independentemente do que acontece no resto da economia, é conter a inflação, é porque isso faz com que pessoas pobres entrem na miséria. É o que a gente vem observando hoje no Brasil. População de rua não é mais pessoas que são pessoas que têm patologia psiquiátrica, pessoas que são viciadas em drogas ou pessoas que são alcoólatras. Normalmente era, assim, grande parte dessa população. Hoje eu vejo famílias inteiras que têm tenda, que o sujeito acorda de manhã, tem emprego, bota gravata e vai trabalhar como porteiro num prédio perto da Avenida Paulista, mas ele teve que escolher entre comer ou ter um teto na cabeça. E sem comer o cara morre. Então o cara faz essa escolha e é isso que a gente tem visto no Brasil. É muito assustador. Inflação não se brinca. Então, Henrique, o Haddad diz que não vê essas incertezas. Ele ainda cita, né, que não vê aí pressão nos serviços, nos núcleos. Ele fala, não vejo preocupações nos núcleos, inclusive serviços. Podemos entrar num ciclo de desenvolvimento interessante. O que o Haddad não vê é o medo que ele tem do Banco Central puxar o freio de mão agora. É isso aí que ele está preocupado. Ele até mandou um recado para o Banco Central, dizendo para o Banco Central não se assustar. Certamente o Banco Central vai levar em consideração isso, porque o Banco Central é um Banco Central independente e extremamente profissional. Então, quando a gente olha dados, os dados eles são preocupantes, eles até não são bons. Até 31 de dezembro?
Agora é pegar minha bola de cristal aqui e começar. Cadê É o último dia de Roberto Campos Neto, em 31 de dezembro, né? Eu tenho muito medo do que eu chamo de wild card, né? O super trunfo. De repente a gente tem um Tombini que junta com uma Dilmada, e aí o céu é a possibilidade máxima, né? Tudo a gente pode debaixo do céu, né? A preocupação que eu tenho é exatamente essa, né? Ter uma mudança no Banco Central que vai ocorrer e que quem for o indicado do presidente seja conivente com um processo de queda de juro mais agressiva para fazer a economia crescer, que é o modelo desenvolvimentista e é o modelo que sempre foi advogado e proposto pelo PT, é aquela história de um pouquinho mais de inflação, mas com crescimento isso não é tão ruim. A gente sabe que o Brasil é como um alcoólatra, né? Tomou a primeira dose de inflação, gostou muito, toma a garrafa inteira. Então a gente tem que se conter demais. O maior ganho institucional da história brasileira chama-se Plano Real. A gente jamais pode colocar qualquer risco na continuidade do Plano Real. Ainda inflação, uma última pergunta aqui, Paula, sobre inflação. Só queria repercutir contigo, Vandique, porque rodou bastante um vídeo do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falando a respeito de como o Banco Central poderia conduzir o processo de controle da inflação. Ele diz que a forma que o Banco Central faz, subindo o juro, né, acaba prejudicando a economia brasileira, não só a brasileira, mas todos os bancos centrais que restringem muito a política monetária acabam trazendo como consequência essa desaceleração econômica, que acabou sendo prejudicial para o Brasil. Ele diz que o juro não pode estar nesse patamar e que existe a possibilidade dos próprios empresários fazerem o controle da inflação por meio da oferta. Quando a demanda fica muito elevada, aumenta a oferta e aí controla os preços sem trazer essa movimentação muito forte e elevada para os preços. É possível isso, Vandique, ter essa visão além do alcance em relação a quando a demanda vai crescer e já se programar para fazer um aumento de oferta também e assim tirar um pouco do peso das costas do Banco Central, né, que teve que apertar juro tão fortemente para conter o ímpeto inflacionário? Pessoal, nem o Felipe consegue se conter e me perguntar isso, e ele está segurando a risada, né? Porque não tem, olha... Amigo da onça. Eu tô revelando aqui. Ó, entre as imbecilidades econômicas que eu escuto, essa talvez seja uma das top 2, vai. É top 2. Realmente é um total desconhecimento, uma ignorância profunda com relação à economia, como as coisas funcionam. O ministro, o Marinho, ele esquece que existe um negócio que é capacidade produtiva num país. Tá? Um país que não tem investimento que chega nem a 20% do PIB, quando deveria estar investindo entre 25% e 30%, e que quando bate em 15% solta rojão, tá certo? Que tem um parque industrial obsoleto, decadente, né? Uma série de coisas assim, uma infraestrutura entre as piores do mundo, né? Uma péssima qualificação da força de trabalho. Pessoal, nós estamos em pleno emprego com 7,5% de desemprego, né? A gente está soltando rojão. São mais de 8 milhões de desempregados. Quer dizer, e isso acontece porque essas pessoas não têm qualificação nenhuma para participar do mercado de trabalho. Essa é a realidade. E nós temos mais 3,5 milhões de pessoas que são os desalentados, né? Quer dizer, a gente tem mais do que a população de Portugal de gente que não faz nada hoje, né? Então, falar para o ministro, com todo perdão, mas é importante que o senhor saiba, não existe esse tipo de planejamento, mesmo porque isso não é função do empresário. Se houver um processo natural, capitalista, de aumento de produção, isso vai acontecer através de transformações tecnológicas, aumento de produtividade, investimento. É assim que isso acontece. E dessa maneira a inflação se acomoda conforme a demanda. Mas acontece o seguinte, o Brasil está em pleno emprego e a gente tem um parque obsoleto de produção. A gente não vai conseguir chegar lá. Vandique, e aí a segunda parte da pergunta, né? Até para tentar compreender e capturar aqui esse movimento do empresariado.
Quando a gente lê nos relatórios, nos últimos dados, principalmente do PIB, né, aquela ociosidade da capacidade de produção do Brasil, ou até mesmo a falta de investimentos por meio da formação bruta de capital fixo, isso também acaba impactando na oferta, né? Quando a gente não consegue suprir a oferta necessária para equilibrar com a demanda, ou até mesmo quando a gente impõe algum tipo de barreira às importações, né? De trazer algum produto de fora para conseguir suprir essa demanda. Tudo isso acaba impactando de alguma forma nesse equilíbrio, né, entre oferta e demanda. Felipe, ontem teve um artigo muito bem escrito pelo Felipe Dávila, Eu vi. que fala exatamente isso. O empresário brasileiro, e eu digo que a maior parte do empresário, salvo alguns poucos, é um bando de gato gordo. Né? Ao invés de investir, tiveram diversas oportunidades com taxa de juros super baixa, investir e realmente transformar o nosso parque industrial. O que a gente fez? Ao invés de fazer isso, a gente gasta dinheiro em lobby para pedir para político, para governo, segurar a importação, taxar a importação, reduzir a abertura comercial do Brasil, que é um dos países mais fechados ao comércio mundial do mundo. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Fica até engraçado, o Brasil e a França hoje com o Macron aqui são os dois países mais protecionistas do mundo, um conversando com o outro de acordo com o Mercosul. Sabe quanto que Faz 20 anos que não sai, né? Mas não vai sair, não vai e não sair, tem né? que sair. Esse acordo não vai sair. Ele é péssimo para todo mundo. Eu concordo com o Macron, ele é péssimo para todo mundo. Ele é péssimo para todo mundo. Se a gente entrar nessa, que seria muito bom para poder vender, desovar a nossa alta produção e produção de qualidade no agro, mas o que a gente tem que fazer de contrapartida, as promessas socioambientais são impossíveis. Não dá para fazer isso. O Brasil é o país que mais tem reservas e proteção de florestas virgens, originais do mundo. E a gente tem uma pistola apontada na nossa praia. Você tem que proteger. O Brasil vai ter que desenvolver mais áreas que são hoje floresta. Não tem outra maneira. O Brasil vai precisar evoluir. A gente tem que saber disso. E a aposta no plano industrial não seria talvez essa alternativa? Aposta no plano industrial? Você adora também, né, Paula? Olha lá. Vamos fazer o quê? Microchip? Vamos fazer navio no Brasil de novo? As sondas da Petrobras, que o coreano faz por 1/4 do preço? Como é que é o nome? Nova Indústria Brasileira. NIB, Nova Indústria Brasileira. Quer dizer, é mais um desses assintes calamitosos que o Brasil requentou, né? Requentou a marmita velha que já estava passada da Dilma com a nova matriz econômica, deu um tapa, não teve nem assim uma mudança no script. É a mesma coisa, né? Muitas aspirações. Então, onde vem o dinheiro? Quem vai financiar? Qual taxa? Como é que a gente vai conseguir ter certeza que essas empresas que ganharam esses benefícios, vale lembrar que as empresas brasileiras já têm benefício fiscal de mais de 600 bilhões de reais, é quase 6% do PIB. E nunca foi mensurado o que essas isenções fiscais geraram de positivo. A Amazônia, um dos estados mais pobres do Brasil, um dos estados com a pior qualidade de educação, pior qualidade em tudo, a Amazônia. É um país que é um estado que leva e conseguiu influenciar de uma maneira nociva a reforma tributária por causa de um negócio que não tem razão por existir, que é a Zona Franca de Manaus, enquanto o resto do país tem que carregar isso nas costas. É vergonhoso esse tipo de coisa. Então, nós estamos de volta à nova matriz econômica, nós estamos selecionando campeões nacionais. Quando a gente abre espaço para fazer a atividade que é mais eficiente feita por alguém, mesmo que seja de fora, quem paga a conta é o povo brasileiro. Isso, inclusive, pressiona a inflação. Outro ponto importante, quando nós fazemos esse tipo de política industrial, toda a sorte de corrupção está aberta. Por quê? Precisa ter conteúdo nacional, precisa empregar gente aqui, e é mais ou menos um conceito de que algo feito no Brasil, né, que custa 10 bilhões e algo feito lá fora que custa 3, né, um terço do valor, vale mais porque é feito nacionalmente. Existe um custo de oportunidade, alguém paga isso. E se o Brasil não tem know-how e não tem capacidade para fazer isso, deveria focar naquilo que tem capacidade, que é o agro.
e vamos falar, agro é terceiro mundo. Não, não é, porque o Canadá não é terceiro mundo, a Austrália não é terceiro mundo, são países do agro, da extração natural de recursos minerais, inclusive. Tem pequena participação da indústria. Então, a gente está mirando numa aspiração que não faz sentido e não cabe naquilo que a gente chama de vantagens comparativas do Brasil. Nunca teve e não vai ter. Mandique,